Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o meu Deus por todas as coisas que estão me acontecendo. Eu queria deixar 2 versículos para os irmãos, Tiago 1:2. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu descobri que eu tinha nódulos no seio desde os 25 anos, antes de casar. E fiz uma cirurgia naquela época para retirar vários nódulos, e eram nódulos benignos, né? E depois eles surgiram novamente. Aí os médicos me orientaram que se eu fosse fazer cirurgia, eu ia fazer cirurgia o tempo todo, que seria melhor que eu acompanhasse com os exames. E eu acompanhei durante os 20 anos. Então esses nódulos fizeram parte da minha história o tempo todo. Eu não imaginava que pudessem ser transformados em algo tão ruim, né? Então em julho desse ano eu fiz a ultrassom e a mamografia, e eu percebi pela reação dos médicos na clínica de diagnóstico. Eles não falam, né? Mas eles também não podem falar porque não tinha nada comprovado. Mas eu percebi pela reação deles que tinha dado alguma coisa errada, né? Eles examinaram o seio direito, estava tudo tranquilo. No esquerdo eles começaram perguntando, mas antes de eu entrar na sala, eu tinha feito a mamografia, depois fui para o ultrassom, e eles já tinham me dado o protocolo, isso era uma sexta-feira, para eu pegar o resultado 8 dias depois. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, eu percebi a reação dos médicos, e eu falei, deu alguma coisa errada, né? Eu pensando comigo. Aí ela falou assim, você vai no seu médico essa semana? Eu falei, vou, já está marcado. Isso, não deixa de ir não, eu vou deixar o seu laudo pronto na segunda-feira. Eu falei, nossa, deu alguma coisa errada mesmo. Aí eu saí dali, assim, vendo a morte na frente, porque eu já imaginei, deve ser câncer, né? E a gente associa câncer com morte. Já saí pensando no meu filho, né? Já era órfão, já pensou ser órfão de novo, e fui chorando. Eu estava de ônibus naquele dia, e não contei para ninguém. E minha consulta com a minha ginecologista estava marcada para o dia 4 de agosto, 8 dias depois, era o dia do meu aniversário. E eu falei, eu não vou falar para ninguém, porque era uma dúvida, não era uma certeza, e eu ia deixar essa situação só comigo. Fiquei quieta. No dia 4 de agosto, eu peguei os resultados, não abri nada, deixei tudo lacrado, entreguei para minha médica e falei, olha, eu acho que não deu uma coisa muito boa. Ela abriu e falou, realmente deu um probleminha. Na hora ela ligou para o mastologista da secretária falando, eu estou com uma paciente que está precisando de urgência, uma consulta para amanhã, porque ela está com nódulos altamente suspeitos. Eu falei, nossa, deu realmente algum problema. No dia 5 eu fui nesse médico, e aí ele já marcou a biópsia para o dia 27 de agosto, e esse resultado da biópsia foi no dia 10 de setembro. Foram 45 dias de muita, muita angústia. Vocês me veem assim, mas eu acho que tudo de ruim passou por aqueles momentos ali. É um momento que você se questiona, né? Por que está acontecendo isso comigo? O que vai ser de mim agora? Será que eu vou ter? Será que é câncer mesmo? Será que não é? E você clama a Deus, Senhor, se não for, livra de mim desses problemas e tal. Eu me senti meio que Davi quando estava com o filho doente, que clamou, 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 e quando o filho morreu, ele se lavou, né? E foi viver. E aí quando eu peguei aquele resultado que deu carcinoma mamário, ductal, infiltrante e invasivo, essas palavras últimas, infiltrante e invasivo, eu já imaginava alguma coisa cheia de raiz invadindo você, né? E nesse dia eu chorei muito porque a coisa era real, realmente era câncer. Mas ao mesmo tempo que eu cheguei em casa e dei a notícia para todo mundo, eu subi no meu quarto, Deus me deu uma paz, mas uma paz tão grande, que essa paz vem comigo até hoje, né? Desse período de angústia que eu falei para os irmãos, Deus me deu uma palavra desde o início: não temas, eu estou contigo, eu vou passar contigo. Então isso eu ouvi de Deus diretamente para mim, e ouvi muitos irmãos daqui e de outros locais, quando vinham, falavam assim, Deus pediu para eu orar por você. Eu imaginava, Deus, eu já estou entendendo, o Senhor já está me preparando para alguma coisa, né? E todas as pessoas que oravam falavam a mesma coisa: Deus está te preparando, não temas, Ele vai estar contigo. Então todo esse processo, apesar de toda a angústia, eu sabia que Deus estava comigo o tempo todo.
E nesses momentos de tribulação, a gente precisa ficar muito atento àquilo que Deus fala para nós. Às vezes Deus fala, nos mostra alguns versículos, nos mostra uma palavra específica. A palavra que Ele me mostrou foi essa: não temas, eu estou contigo e vou ficar contigo até o final. E muitas vezes também Ele nos mostra um louvor, né? Eu não sei se vocês têm essas experiências, mas na hora que você está numa situação muito complicada, vem um louvor na tua mente, aquele louvor fica como se fosse o lema da sua história naquele momento, né? E eu tinha comprado um CD de um ministério que eu não conhecia, e depois que eu já tinha passado pela cirurgia, pela quimio e tudo mais, eu comprei esse CD, coloquei no carro, parecia que era a história da minha vida, parecia que eu tinha escrito aquelas letras. E eu gostaria de deixar para os irmãos aqui esse louvor. Eu vou pedir para a Ludmila passar, que é o número 4, se conseguir, se não conseguir eu leio a letra. Para todas aquelas pessoas que estão passando por alguma situação e que não conseguem entender o porquê, né? A gente às vezes não entende o porquê de Deus naquele momento, mas creia, porque o Senhor está contigo e a vitória é certa. Quando eu choro, Ele me faz lembrar que ainda existe uma esperança, e Ele me dá a mão dEle, aumenta a minha fé e me mantém de pé para suportar até o fim. Se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo suportar isso tudo. Muitas pessoas falam: nossa, se eu estivesse passando por essa situação da Grace, eu não teria força. Teria sim, porque essa força não é minha, essa força é Deus quem dá. E Deus dá essa força na hora certa. Ele não vai dar essa força para você não precisando dela. Só no momento certo você vai ver o quanto que Deus te fortalece. E nós estamos sujeitos a todas essas coisas, né, neste mundo. Mas quando acontece algo dessa forma com a gente pergunta: por que eu? Por que comigo? E eu pergunto: por que não com você? Né? Por que o outro pode e você não? Nós todos estamos sujeitos a isso, né? E esse foi um dos motivos que eu expus a minha situação, né, para os irmãos no Facebook, porque o que a gente pode fazer, a gente precisa fazer, que é a prevenção. Tanto nós, mulheres, quanto os homens, precisamos fazer a nossa parte, fazer os nossos exames, fazer os exames preventivos, ter um estilo de vida melhor, uma alimentação melhor, evitar o estresse. E se tiver que vir ainda essas coisas, o Senhor vai dar força para a gente passar por elas. E espiritualmente, nós temos uma resposta quando nos perguntamos: por que eu? Né? É porque o Senhor permitiu. Tudo é permissão do Senhor. E para que Ele promova em você e em quem estiver próximo de você mudança, experiência, maturidade e crescimento espiritual. Eu só tenho a agradecer, tenho mesmo a agradecer tudo isso que o Senhor permite, essas experiências difíceis que eu passei por esses 6 anos para cá, né? Primeiro foi a gravidez do João, foi uma gravidez de risco, depois foi o adoecimento e o falecimento do Celso, e agora nesse momento que eu estou com câncer. Mas eu creio que Deus tem um propósito para isso tudo. E eu aprendi que no decorrer da vida, não adianta a gente ficar se esperneando, se debatendo, diante daquilo que Deus permitiu acontecer com você. Porque se Ele permite, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. E o que Deus tenha proporcionado na minha vida após o diagnóstico é tremendo. Eu me sinto muito mais plena e muito mais perto de Deus agora. E eu aprendi a aceitar e a confiar em Deus, e tento fazer do limão uma limonada bem docinha, né? Para a gente conseguir caminhar, senão a gente não consegue realmente, né? E eu consigo ir tentando levar essa situação da melhor forma possível, com leveza e com humor, porque a tristeza e a angústia não nos ajudam em nada e nos fazem mal. A equipe de trabalho que eu estou sendo acompanhada, eles falam isso, que é uma característica positiva na minha situação e de muitos outros, esse bom humor, essa alegria, né? De não se abater e de levar tudo com tranquilidade e tentar buscar o lado positivo das coisas. Tudo tem seu lado positivo e a gente precisa se apegar mais nessas situações. E as manifestações de carinho, de oração, né? A solidariedade, as irmãs que usaram os lenços, né? Em homenagem não só a mim, mas a todas as pessoas que estão com problemas de câncer. No meu trabalho, os homens também. Então, assim, foram surpresas que Deus preparou para mim, que eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Eu acho que se eu não passasse por essa situação, eu não teria esses momentos de tanto carinho, né? De tanto amor. E eu agradeço a todos os irmãos por isso também.
E o Senhor usou também essa situação para aproximar amigos distantes, familiares distantes há 20 anos e que retornaram e que nós estamos tendo comunhão agora. Então, são bênçãos, sabe? Que o Senhor proporciona através da luta mesmo. E a minha vitória é certa, porque Ele já me falou isso, que no final de tudo eu vou ter a cura, mas Ele não me poupou do tratamento, Ele não me poupou da cirurgia, Ele não me poupou da quimioterapia, Ele não me poupou da queda de cabelo, e eu sei que isso tudo tem um propósito lá na frente. Eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas lá na frente, que tem muitas mulheres que se desesperam com um momento como esse, né? Mas não é o fim da vida, você pode ter muitos momentos de alegria, apesar de toda essa situação acontecendo. E para finalizar, o que eu não entendo hoje, eu vou entender amanhã. E enquanto esse amanhã não chega, eu vou dar graças a Deus por todas as coisas que Ele permite acontecer comigo. E enquanto isso não acontece, eu vivo da melhor maneira possível, dando graças a Ele e me alegrando. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. A força, quem dá é o Senhor. A alegria, quem dá é o Senhor. Amém? Obrigada, irmãos.